Bom dia a todos. Eu espero que o áudio esteja ok para vocês aí. Eu tô sem retorno aqui do áudio. Se alguém estiver acompanhando agora, por favor, comenta aqui para mim que vai aparecer nos comentários. Se o som tá ok, se vocês estão ouvindo bem. O vídeo não tá muito legal, eu sei. A resolução da imagem. Bom, vou assumir que tá ok. Qualquer coisa, se não der, eu gravo e depois eu trago para vocês. Bom dia a todos. Como a gente colocou aqui na página do Centro Espírita Lar de Jesus, essa semana a gente começa uma série comentada sobre o livro As Dores da Alma, que é esse aqui, ó, vou passar pra cá. Pra cá. É um livro do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Amete. Eu acho que a pronúncia é essa. Eu li esse livro há cerca de um ano, mais ou menos. Foi uma recomendação que eu recebi para leitura. E me impactou muito, assim, esse livro, sabe? Eu acho que toda leitura que a gente recebe, seja uma leitura, seja um filme, uma palestra, quando nós recebemos isso com o coração aberto, né, com a mente aberta, e ele provoca certas reações na gente, é sinal de que a gente está realmente envolvido naquilo. Ler por ler é bom, é um lazer. Mas quando a leitura ela impacta a gente, então, e de uma forma positiva, né? Eu acredito que é sempre bom compartilhar com outras pessoas. Então essa série vai ser bem resumidamente comentada, porque eu espero que vocês se interessem em ler o livro. Ele é muito lindo, assim. E quando a gente fala das dores, né, da alma, e eu vou ler aqui um pouquinho do que está na contracapa aqui para vocês, nos leva muito a refletir tudo que nós passamos ao longo de nossas vidas. E se tivesse talvez o acesso a essa explicação tão simples que traz nesse livro há mais tempo, talvez não sofrêssemos a tanto. Mas, como diz um ditado, né? O serviço aparece quando o trabalhador está pronto. É um desses, né, ditados que nos mostra que a gente tem que ter uma certa maturidade também para poder absorver aquele conhecimento quando ele chega até nós. E essa maturidade é o tempo de cada um, né? Então, o meu tempo foi foi no meio do ano passado, mais ou menos, e é um livro que me impactou muito. Então, eu espero trazer alguma contribuição sobre ele para vocês. Não sei se vai dar para fazer mais de uma vez por semana, mas ele não é um livro grande. E então vamos começar para não ficar uma live muito grande e o Facebook me tirar de novo, igual tirou da última vez. Bom, aqui ó, na contracapa do livro, tem um resumozinho sobre do que se trata as dores da alma. Então eu vou ler um trecho para vocês e a gente começa falando. Em apontamentos denominados os 7 pecados capitais, como as dores da alma, são eles: o orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Na atualidade, graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas, de modo geral, e da psicologia espírita, especificamente esses pecados, entre aspas, são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Em verdade, os, entre aspas, né, pecadores, precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que condenação, repressão ou castigo. Então, é muito pontual isso aqui.
esse trechinho de que ele fala. Depois ele continua: quem tem hoje um mínimo de clareza íntima, procura discernir esses processos psicológicos em desalinho da psique humana e não levá-los a um sacerdote para que os absolva, ou simplesmente apontá-los como faltas ou erros provocados pela ação de espíritos infelizes sem assumir nenhuma responsabilidade. Aqui ele se refere um pouco ao que nós conhecemos como obsessão, né, na linguagem espírita, dentro da doutrina, onde muitas das vezes nós todos, né, e eu não estou me referindo só à doutrina espírita, mas no geral, nós procuramos colocar no outro, né, a culpa daquilo que nos acontece. A dor emocional, diferentemente da lesão material, implica uma angústia no corpo todo. Então, quando ele fala que estamos em desalinho, né, com aquilo para o qual fomos preparados para ser, isso nos causa dor emocional, né? Então, quando quando vivenciamos mais nossos vícios do que nossas virtudes, isso nos adoece emocionalmente. No entanto, ele fala uma coisa muito interessante aqui. As pessoas, entretanto, tendem a condenar e punir, olvidando-se de que todos somos alunos, não malfeitores na escola da vida, que as dores da alma são as educadoras ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos. Sobre esse trecho aqui, né, o livro ele não busca apontar esse, aquele outro, entre aspas, defeitos, né? Ou pecados, ou que nome se queira dar a isso. Ele busca nos levar a refletir sobre nós mesmos. E a partir dessa reflexão, identificarmos em nós aquilo que nos adoece, né? E reconhecendo em nós aquilo que nos adoece, sabemos que somos todos imperfeitos, estamos encaminhados para evoluir. Isso nos desperta para a importância de não apontar também no outro aquilo que talvez seja falho nele também. Então, eu acho que são dois pontos primordiais nesse livro. É quando ele nos ajuda, né, a reconhecer em nós as nossas fraquezas, nossos maus instintos, porque nos leva a refletir. Cada linha é uma reflexão imensa que esse livro traz. E ele nos levando a refletir, bom, pelo menos para mim, né? É como se desfilasse um rol, assim, uma lista enorme de coisas erradas que a gente vai fazendo, conosco e com os outros, né? Que nos levam a querer mudar, né? Eu falo que ler um livro, assistir um filme, uma palestra, com a mente aberta é outra coisa. Porque ali nós não vamos pensar só aquela informação que nos interessa, que concorda com o que nós já pensamos, ou seja, com a nossa inflexibilidade de admitir outros pontos de vista. Quando a gente está de mente aberta para o aprendizado, nós vamos ouvir tudo que há para ser dito, né? E vamos refletir sobre aquilo. O que nos cabe ali refletir, né? O que aquilo fala para mim? O que eu posso avaliar em mim mesma a partir daquele conhecimento que está chegando, né? E não peneirar só aquilo que me interessa, que está a meu favor. Isso é o mais importante, né? Bom, então, ele começa o primeiro capítulo do livro falando sobre a crueldade. Nesse trecho, geralmente cada tópico do livro ele fala duas vezes. Primeiro para com a gente mesmo e depois para com o próximo, a humanidade. Então ele começa dizendo assim: a autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões, ou seja, a crueldade que nós praticamos conosco. De todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro.
Ou seja, ele começa aqui por um ponto que remonta à infância de todos nós, né? Nós crescemos segundo um padrão e um exemplo familiar, né? E uma regra de sociedade vigente. E muitas das vezes, nas gerações, né, mais antigas, digamos assim, dessa nossa sociedade, né, no princípio do século e tudo mais, as regras sociais extremamente rígidas, né, extremamente conservadoras em todas as áreas, né, da política, da religião, né, do comportamento social. Então, cada geração vai ter um modelo ali, não só o dentro de casa familiar, mas o externo. E quando não há uma maturidade muito grande do meio familiar para ajudar, né, a essas novas gerações a pensar por si próprias, né, a terem essa independência no pensamento e no comportamento, voltado para as virtudes, mas não necessariamente porque é ditado pela sociedade, nós temos aí umas gerações e gerações que crescem se podando, né, se punindo, se cercando, para estar sempre adequadas àquilo que a sociedade espera delas. E para vocês que são jovens e estão ouvindo isso, e essa juventude de hoje não é tanto assim, porque ela já vem com um nível evolutivo muito grande, digamos assim, e sabe o que quer, né? Tem crianças aí que já sabem definir o que querem ser da vida, tem pontos de vista construídos, e a gente não sabe nem de onde que isso veio, né? Mas a evolução explica. Porém, vocês pode não fazer sentido para vocês isso que a gente está falando. Mas isso, para quem vivenciou o último século e até o final dele, a gente sabe do que a gente está falando, né? Quanto mais estudando as gerações mais antigas, né? Então, essa autocrueldade é uma coisa muito triste. O que acontece é que quando isso se perpetua, quem cresceu se punindo vai constituir uma família e vai passar isso adiante. E aí nós temos ciclos e ciclos e ciclos de pessoas que vão se cercando, né? Que querem estar adequadas ao que o meio ambiente, ao que a sociedade espera delas, ao que a família espera, mas estão ali se punindo, porque aquilo não é elas. Então isso é muito triste. E isso é o mais importante, porque antes de mudar qualquer coisa em nós, primeiro nós precisamos descobrir quem nós somos. O que eu penso é aquilo que eu construí em pensamento, que eu meditei, que eu refleti. A minha opinião sobre esse ou aquele fato é minha? Ou ela veio jogada para mim? Das mídias sociais, da opinião de fulano, de ciclano, de beltrano? Não. A gente tem que refletir muito sobre cada coisa. Sobre quem eu sou, ou o que eu quero ser, né? Quem eu quero me tornar, como eu quero me comportar, como eu quero agir. A minha mãe sempre falava uma coisa com a gente, desde pequena e novinha, a gente sempre escutava isso. Não seja Maria vai com as outras. Que é aquela famosa turminha que faz o que o bolinho está fazendo, segue o que o bolinho tá cumprindo ali, né? Isso é ser Maria vai com as outras, é não ter pensamento próprio. E não ser uma Maria vai com as outras não implica em desrespeitar quem é. Porque você pode ter amizades, convivências e frequentar meios que talvez para você não te sirvam, mas nem por isso você vai desrespeitá-los. Isso é não ser Maria vai com as outras. É ter o seu ponto de vista, estar bem com ele e saber que o outro tem o do outro. E tá tudo bem, né? Então isso é muito importante. E aí ele continua aqui. Essa atmosfera virtuosa, né, que busca ser alcançada, que envolve os que buscam ser sempre admirados e aceitos, deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazer e contentar a todos em quaisquer circunstâncias, né? Então é a busca pela aceitação. E isso leva a pessoa a não ser mais ela mesma, a nem descobrir quem ela é,
a já crescer e a viver em função daquilo que os outros esperam que ela seja. Isso é algo tremendamente triste, né? E se a gente conhece alguém assim, vamos pedir a Deus que ilumine para que essa pessoa possa se libertar disso, para que ela possa ter essa compreensão, para que ela possa entender isso, que ela precisa viver a vida que ela escolhe para ela, não que a sociedade espera que ela seja, né? A gente vê muitos movimentos hoje em dia pró isso, contra aquilo, outros que é legal, vamos participar, tá em voga, tá em alta, mas assim, eu quero de fato fazer parte disso, e se eu estou fazendo parte, estou fazendo por inteiro, porque eu estou me dedicando, porque é legal, ou só porque eu quero pertencer. Isso envolve tanta coisa, desde o âmbito mais interno ali do plano familiar, passando pelo plano do convívio social, do convívio profissional, do convívio em sociedade. E nós como humanidade por inteiro, né? Por isso é que filtrar muita coisa que chega pra gente. Acredito que tudo que chega hoje em dia para essa mocidade que está aí, essa juventude que está aí conectada 24 horas por dia, né? Há que filtrar muita coisa. Muita coisa. Eu digo mais, nem se conectem tanto, porque não vale tanto a pena. O que se passa hoje é uma massificação de consciência, é aquela conduta, né, do rebanho. Não há individualidade. Não há individualidade. E as pessoas se indignam. Nossa, quando eu falo as pessoas, eu estou me incluindo em tudo. Porque eu acredito que perfeição por aqui na Terra passou Jesus, né? Não mais ninguém. Eu estou me incluindo nisso porque, sim, quando a gente vê uma notícia que causa indignação, a gente se revolta. Mas o que a gente está fazendo a respeito da nossa parte, né? Então, assim, em todos os meios há uma campanha para essa massificação de pensamento. Quando chegou, né, a era da globalização, desculpa, minha garganta não tá boa, gente. Me desculpa. Eu tô com uma alergia muito grande porque eu fui mexer com poeira ontem. Quando entrou a era da globalização, foi muito legal, porque todo mundo passou a ter acesso a tudo, a ter notícia de tudo, ótimo. Mas nós temos que entender que, apesar de nós sermos um todo, somos todos um. Estamos todos no mesmo plano, no mesmo planeta, em diferentes escalas evolutivas, mas precisamos conservar nossa individualidade, né? E isso não é ser egoísta. Ter individualidade é você saber quem você é, a que veio, qual o seu propósito, e a partir daí trabalhar por isso, né? E contribuir com a sociedade, com a humanidade de alguma forma. E não é se massificando que isso vai acontecer, certo? E aí ele resume muito bem esse trecho, né, da autocrueldade. A causa básica do autotormento consiste em... Desculpa. Gente, eu vou ter que parar o vídeo. Não vai dar. A voz tá sumindo. Eu volto, tá? Peraí.